pastores e líderes. Esta não é apenas mais uma leitura bíblica, é um confronto santo com a forma como lideramos, discipulamos e preservamos a memória espiritual do povo de Deus. O livro de Juízes nos chama a encarar as consequências da liderança que começa bem, mas não forma hábitos, não consolida valores e não transforma a cultura do coração. Porque quando a liderança não forma discípulos, a próxima geração não perde batalhas. Ela perde memória, identidade e direção. Venha caminhar conosco nesta jornada pelo livro de Juízes, onde veremos que Deus continua levantando líderes, mas espera que eles formem consciências, renovem mentes e estabeleçam a fidelidade que sobreviva à ausência do líder. Esta jornada é para quem entende que livramentos momentâneos não substituem uma transformação duradoura, e que o chamado pastoral vai além de vencer guerras, é formar corações que permaneçam fiéis quando não há mais juízes em cena. Após a morte de Josué, o livro de Juízes se abre como um espelho da alma humana. Ele mostra o que acontece quando a memória da fidelidade de Deus começa a se enfraquecer. O povo ainda pergunta ao Senhor quem deve subir primeiro à batalha, e Judá recebe a liderança. Há vitórias reais, cidades tomadas, inimigos derrotados, mas quase imperceptivelmente o texto revela um padrão perigoso. A obediência é parcial, os inimigos são tolerados, os altares estranhos permanecem de pé. A conquista acontece no campo de batalha, mas não termina no coração. Um renomado comentarista do Antigo Testamento, Daniel Bloch, observa que o problema central em Juízes não é a ausência do poder de Deus, mas a erosão da fidelidade do povo. O povo passa a negociar com aquilo que Deus ordenou remover completamente. Onde deveria haver separação, nasce convivência. Onde deveria haver ruptura, instala-se a adaptação. John Maxwell ensina que tudo sobe e desce conforme a liderança, e em Juízes isso se torna dolorosamente visível. Sem uma liderança espiritual consistente, cada tribo passa a agir segundo sua própria medida de compromisso. Há movimento, há esforço, há até coragem, mas falta uma direção contínua. Liderança, na visão de Maxwell, não é apenas iniciar bem, é sustentar valores quando não há mais a pressão de uma grande vitória recente. O povo de Israel começou forte, mas não consolidou a cultura da obediência. E quando a liderança enfraquece, os hábitos assumem o controle. E hábitos não examinados tendem a preservar o que é confortável, não o que é santo. O teólogo A.W. Tozer nos ajuda a entender a raiz espiritual desse declínio. Ele afirmava que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Em Juízes capítulo 2, surge uma geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito. Não é que Deus tenha deixado de agir, foi a memória espiritual que deixou de ser cultivada. Quando a nossa visão de Deus se torna pequena, a obediência se torna negociável. A idolatria, antes de ser um ato externo, é um deslocamento interno. Deus deixa de ser o centro da consciência e passa a ser apenas uma referência distante. O psicólogo Daniel Goleman, ao falar de inteligência emocional, mostra como a falta de autoconsciência e de autorregulação leva pessoas e grupos a decisões impulsivas e repetitivas. Em Juízes, Israel entra em ciclos previsíveis, desobedece, sofre opressão, clama, é liberto e volta a cair. Do ponto de vista da neurociência, isso revela circuitos de comportamento que foram reforçados pela repetição. O cérebro aprende por padrões quando o povo aprende que pode viver de qualquer maneira e depois apenas clamar por socorro. Forma-se um ciclo neural de dependência da crise, não da disciplina espiritual. A libertação vira um alívio momentâneo, não uma transformação profunda. A própria estrutura do livro de Juízes confirma isso. Deus levanta libertadores como Otniel, Eude e Sangar. Mas o texto diz que, após a morte do juiz, o povo se corrompia ainda mais do que antes. A intervenção divina resolve o problema externo, mas não reprograma por si só os afetos e desejos internos.
A neurociência nos ajuda a perceber que a mudança verdadeira exige novos hábitos, novas rotas mentais, escolhas repetidas e alinhadas com a verdade. Espiritualmente, isso é discipulado. Biologicamente, é neuroplasticidade em ação. Deus oferece a libertação, mas o coração precisa aprender um novo modo de amar e obedecer. No capítulo 3, quando Deus deixa alguns povos para provar Israel, não é porque ele deseja a queda do seu povo, é porque a fidelidade se constrói em escolhas diárias, não apenas em grandes milagres. A fé que não é exercitada atrofia, a obediência que não é praticada se torna teoria, e assim a história de Juízes se transforma em uma narrativa trágica e realista sobre como pessoas redimidas podem viver abaixo do seu propósito se não cultivarem memória, disciplina e devoção. A aplicação disso no Novo Testamento salta aos olhos quando lembramos que Jesus não chamou apenas para decisões, mas para discipulado. O apóstolo Paulo dirá em Romanos que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E em Efésios que fomos criados para boas obras preparadas de antemão. Em Cristo não somos chamados apenas a sermos libertos do Egito, mas a termos nossa mente reeducada pelo Espírito. O ciclo de Juízes é quebrado no Novo Testamento pela presença permanente do Espírito Santo, que não apenas intervém em momentos de crise, mas habita em nós para formar caráter. Onde Israel tinha juízes temporários, a igreja recebe um consolador eterno, onde havia libertações pontuais. Agora há um processo contínuo de santificação. Assim, os primeiros capítulos de Juízes nos confrontam com uma verdade desconfortável e necessária. Vitórias externas não substituem transformações internas. Liderança importa, memória espiritual importa, hábitos importam, e aquilo que toleramos hoje pode governar nossas decisões amanhã. Deus continua fiel, mas nos chama a uma fidelidade que não seja episódica, e sim enraizada, consciente e perseverante. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, reconhecemos que muitas vezes começamos bem, mas permitimos que a acomodação enfraqueça nossa obediência. Perdoa-nos pelas conquistas incompletas, pelas alianças silenciosas com aquilo que o Senhor já nos mostrou que precisa ser removido. Renova em nós a memória das tuas obras, para que nosso coração volte a se maravilhar com quem tu és. Reprograma nossos afetos, nossos hábitos e nossos pensamentos pelo poder do teu Espírito, para que não vivamos em ciclos de queda e arrependimento superficial, mas em um caminho constante de transformação. Forma em nós uma fé madura, perseverante e obediente à imagem de Cristo. Que nossa história não seja marcada por recaídas, mas por crescimento, e que a tua glória se revele não apenas em livramentos, mas em um caráter restaurado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outros líderes e amigos. Inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada juntos. Amém.